Bom dia a todos, sou o Pedro Engler da Startse aqui, prazer enorme estar com vocês. Sou um fã desse mundo de fintech, tenho vários investimentos nesse setor, estou feliz de estar nesse painel aqui por alguns aspectos, mas talvez o maior deles é que talvez a gente vai falar aqui do assunto mais quente do momento aqui do mundo de fintechs e do mundo do mercado financeiro, que é essa parte de infra, de tecnologia, de centralização de serviços financeiros. Então, imagino que vocês vão achar interessante aqui o que a gente vai ver. Vamos começar aqui. Marcelo, por favor, te apresenta aqui, apresenta a sua área aqui, o que vocês fazem. Claro, Pedro. Super obrigado pela oportunidade de estar aqui, muito feliz de falar desse tema assim, muito quente, é uma paixão nossa. Marcelo Toledo, hoje eu cuido do IaaS, o Itaú as a Service, que é a unidade de Bank as a Service do Itaú, há 2 anos já, mas tem uma carreira longa aí no mercado financeiro, sempre no Itaú, passando por toda a esteira de produto, crédito, cobrança, e muito focado no final da minha carreira ali em produto digital, canal digital, experiência de cliente. E agora nessa jornada de montar a estrutura infra de as a Service do Itaú para o mercado. Muito legal. Rafael, a gente já teve a oportunidade de co-investir no passado numa empresa chamada Fitbank. Prazer de estar contigo de novo aqui. Te apresenta a Pomelo aqui, por favor. Pedro, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Rafael Goulart. Hoje eu estou como Country Manager da Pomelo. A Pomelo é uma processadora de cartões da América Latina, presente em 6 países. E eu estou hoje aqui com a missão de suportar bancos, financeiras, empresas não financeiras, a descentralizar, democratizar os serviços financeiros e o crédito. Muito bom. Acho que na nossa plateia aqui tem pessoas que já são do mercado financeiro e tem pessoas que tocam empresas e querem entender mais como é que os produtos financeiros podem ser utilizados por elas. Então, antes de entrar nas questões mais técnicas, eu queria provocá-los aqui a contar por que esse tema de descentralização de serviços financeiros e de crédito no Brasil é interessante e como as pessoas podem fazer uso dessa evolução. Claro, Pedro. Se pegar historicamente, todo o conjunto de oferta de um produto financeiro, então seja a infra, seja a produção, seja a distribuição, teve muito concentrada nos principais bancos, no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, assim. E acho que com muita evolução tecnológica e regulatória, a gente começou a desmontar um pouco essas peças e oferecer um conjunto diferente de produtos e soluções para os clientes que tivesse mais aderente à realidade de cada um. Então você consegue incluir pessoas que estavam historicamente à margem do sistema financeiro dentro do sistema financeiro, empresas que talvez não tivessem soluções específicas para o seu nicho, agora possibilitadas a fazer. Então, a lógica aqui, acho que bancos e fintechs colaborando de uma forma diferente, é conseguir entregar soluções financeiras mais aderentes à necessidade dos clientes, de uma forma mais ampla, de uma forma mais distribuída. Acho que essa talvez seja a lógica, é o que a gente tem visto muito acontecer no mercado, inclusive no que a gente está tocando aqui. Quer complementar? Deixa eu pedir para você complementar, mas às vezes a gente vê essas oportunidades, mas a gente tem dificuldade de aterrissar elas no nosso negócio. Então, como é que de fato uma empresa pode fazer uso? Qual é o primeiro passo? Como é que tem que trabalhar para que isso vire uma realidade na empresa? Bom, acho que a gente agora está, acredito eu, numa terceira fase de como explorar isso. Acho que Brasil principalmente, a Pomelo por estar presente em 6 países, eu vejo a realidade de México, Colômbia, outros países. Então, o Banco Central no Brasil já vem fazendo um trabalho muito tempo, que permitiu surgir fintechs, startups do segmento, né? E aqui no Brasil já teve várias ondas, né? Da conta digital, da jornada, de todo esse, vamos dizer assim, o que antecedeu o crédito. Mas agora a gente está na fase do crédito, né? Que talvez é o mais complexo, onde tem um risco e é onde precisa ter ali mais expertise, mais tecnologia, né? E responsabilidade. Então hoje a gente vê aqui um movimento muito forte no B2B. Então empresas que possuem fornecedores, que possuem clientes, possuem funcionário, grandes ecossistemas que têm um fluxo financeiro que depende dela como owner do negócio, e ela tem essa previsibilidade dos pagamentos, ela tem esse mecanismo desse supply, né, está sob o poder dela, o que antes era explorado por
5 bancos, hoje ela consegue ter empresas, inclusive os próprios bancos, suportando ela para explorar isso de uma maneira mais eficiente, atendendo uma dor, né, e criando barreiras de saída dos seus clientes, dando fluxo de caixa para os seus parceiros e gerando, por que não, receita financeira dentro da companhia. Legal. Na Start, você quer complementar? Eu queria, assim, crédito fala muito sobre confiança. Perfeito. E acho que a confiança sempre teve muito forte em crédito no ecossistema financeiro, mas uma empresa que tem uma relação muito forte com seus clientes fornecedores tem uma relação de confiança em que, se ela conseguir distribuir esse crédito produzido por outros, você consegue atender de novo, consegue atender um cliente que talvez não tivesse crédito disponível no sistema tradicional, porque quem tem a informação e sabe como lidar com esse cliente, às vezes é a própria empresa. Então, esse ambiente de uma empresa não financeira conseguir dar crédito para o seu ecossistema não era possível antes, e é um pouco do que tem acontecido agora. A gente fala muito na Start que existem 4 grandes formas de fazer inovação. A primeira forma é uma inovação incremental. Como é que eu melhoro uma ferramenta de marketing, de comunicação, da área jurídica, enfim, transforma uma engrenagem da empresa. A segunda forma, ela é como é que eu consigo agregar uma operação, um negócio que possa me gerar mais receita, gerar mais receita, 2, reduzir custo de aquisição de cliente, e 3, tirar alguma fricção do processo. Então, qualquer coisa que enderece uma das 3. Eu entendo que essa oferta de trazer produtos financeiros para dentro da operação, tu tira a fricção do processo e tu pode gerar uma receita adicional. Mas, eventualmente, tu também traz uma complexidade. Por exemplo, a gente vê que empresas que erram no crédito quebram com alguma frequência. A gente vê grandes fintechs, inclusive, que tiveram tropeços importantes no crédito. Como é que alguém que não é profundo conhecedor disso pode fazer o uso da ferramenta, colocá-la à disposição dos seus clientes, tentar ter uma receita adicional, tirar a fricção, mas não ficar exposto a riscos que ela não domina e conhece? Acho que é importante, assim, acho que o mercado amadureceu bastante em entender que descentralizar ou democratizar serviço financeiro não é tão simples quanto outras inovações no mercado não financeiro. Então, é muito diferente você vender crédito que vender um produto físico no mundo digital, assim. Eu acho que a primeira barreira que começou a ser quebrada no mundo financeiro foi de experiência, porque acho que a experiência realmente tinha muito a evoluir. E com o tempo o mercado foi amadurecendo de entender, putz, não é tão simples dar crédito. Tem um know-how que os grandes bancos e hoje fintechs conseguiram estabelecer, que não é tão simples. E como é que a gente consegue beber dessa inteligência? Acho que então tem alguns lugares que é muito bom procurar parceiros que conheçam isso, sejam de necessidades regulatórias, que também tem uma complexidade bem grande no Brasil, seja de inteligência de crédito, de como saber dar crédito para quem, até porque não conhece bem aqui no mercado brasileiro, a gente tem uma complexidade muito grande de risco e de fraude que está evoluindo tempo a tempo, assim. Então, quem está constantemente up-to-date com isso são os players que estão bem à frente. Então, como é que você quer oferecer isso no seu ecossistema? Como é que você acha os parceiros adequados para te suprir com aquele know-how que você não tem? Então, para mim, aqui que está a equação que fecha a conta, sabe? Qual é o perfil de empresa que, na sua visão, tem que usar isso? Tipo, qual é o perfil que deveria usar uma ferramenta dessas? O perfil de empresa que tem assim, mais potencial para iniciar a monetização desse ambiente são empresas que possuem um fluxo financeiro na mão dela, né? Então, você pode atender várias dores, você pode criar várias jornadas, você pode ter um portfólio extremamente extenso dentro do seu planejamento, mas é importante você avaliar aonde de fato você tem mais controle e onde de fato você vai conseguir monetizar e conquistar esse cliente. Acho que quando você faz essa análise, você precisa também fazer com quem que você vai competir, com quem que o seu cliente ou o seu fornecedor, B2B ou B2B2C, B2B2B, indiferente, com quem que ele está tomando esse crédito, quem que é o cara que tem esse serviço hoje. Então você precisa criar uma proposta que atenda a dor, atenda todos esses critérios que você trouxe, né? Então a gente acredita que são empresas que têm um fluxo financeiro na mão, mas que não quer trazer a abstração de ser uma empresa regulada. Porque se você traz uma regulação a curto prazo, ela vai trazer muita abstração para ela criar a proposta de valor ideal de como ela vai monetizar esse negócio. Então, a avaliação
de parceiros que vão te atender, ela precisa ser muito minuciosa, porque nem sempre o mais fácil, o mais completo a curto prazo é o melhor a médio e longo prazo. Então você tem que ter, por mais que você não tenha definido um roadmap, mas você tem que saber para onde você quer ir, o que você quer explorar. Desde a hora de tirar um escopo de um parceiro para internalizar, desde a hora de originar um cliente. Putz, eu estou originando um cliente hoje que eu estou pedindo dados para ele para dar um serviço que eu não estou tomando risco. Mas lá na frente eu quero dar um crédito, eu quero evoluir esse roadmap, porque agora no que eu estou originando ele, eu já não pego mais dados comportamentais, outras situações que lá na frente vai me ajudar a usar, por exemplo, uma AI para estruturar novos produtos. Então, respondendo um pouco aqui sua pergunta, eu começaria por empresas que detêm fluxo financeiro na mão, porque ela consegue facilmente monetizar isso com as fintechs e com os bancos, com os grandes bancos suportando ela. Legal. Na Startse aqui a gente tem um modelo que a gente olha de sinais, capturar sinais do mercado para ver como é que isso pode impactar o negócio de cada um, né? Então me parece que tem dois sinais muito fortes aqui acontecendo que tem que ser, todo mundo tem que ficar atento. O primeiro grande movimento de fintech no Brasil, ele se deu na camada da experiência. Então as principais fintechs que surgiram eram as que ofereciam experiências diferentes para os seus clientes. Na medida que a gente foi forçando, né, tentando maximizar a experiência, a gente começou a entender que existia uma limitação de infra. E hoje tem um grande movimento de infra acontecendo para que a experiência possa acontecer de uma forma diferente. Só que na hora que essa infra começa a ser melhor oferecida, e a gente vai ver aqui fora a quantidade de empresas que estão oferecendo soluções como essa, aqueles que aderirem primeiro nesse movimento, eles oferecem uma experiência melhor possível para o seu cliente, e eles têm mais margem. Aqueles que têm mais margem, eles tendem a ser os consolidadores do mercado. Se vocês não têm essa solução e um concorrente vocês têm, ele tem mais poder de fogo para comprar mais cliente, ou para ganhar mais dinheiro, ou para comprar no mercado do que vocês que não têm. Então esse ponto que está acontecendo agora, talvez ele surja com muita força daqui a pouco, mas daqui a pouco pode ser tarde para reagir. Então, como recomendação aqui, me parece que olhar para isso o quanto antes. Querem contribuir com alguma coisa em relação a esse ponto? Acho que é uma boa reflexão, assim, acho que esse ponto da experiência ter sido quebrada primeiro, acho que ela faz muito sentido. Eu comentei, né, acho que a experiência bancária, para quem olha 20 anos atrás, sei lá, quando eu entrei, ela era realmente, tinha muita oportunidade, assim. E a tecnologia, assim, se for pensar, o smartphone não existe há 20 anos, né? Então acho que ele foi um vetor importante de como você ter na palma da sua mão um nível de experiência muito melhor, trouxe competidores. Competição sempre tem a complicação, né, de você ter novos competidores, mas ele gera inovação e gera uma nova régua de experiência. Então acho que essa foi o primeiro grande boom, assim, e tecnologia avançando. Então eu consigo levar serviços bancários na mão das pessoas com um nível de experiência mais alto. Mas de novo, bate nas barreiras que eu comentei, assim, a experiência vai até um certo ponto. Você realmente diferenciar produto, ter produto personalizado, é muito mais do que você pegar o produto existente e empacotar ele de uma forma diferente. Como você criar novos produtos, aí você precisa de uma infra mais moderna, você precisa de computação em nuvem, interface de programação, aí tem uma série de AI, de avanços que a tecnologia está permitindo com que exista realmente produtos novos e personalizados para o ambiente daquele cliente, que não era possível antes, né? Eu entendo que é uma evolução natural, né? Eu acho que no mercado há 5, 7, 10 anos atrás, as pessoas consumiam muitos serviços de fintechs. E eu sei que é um pouco polêmico a palavra white label. Pessoas têm vários tipos de entendimento de white label, inclusive do próprio BaaS, né? E eu acho que hoje, no estágio que nós estamos, eu acho que você contratar um produto white label, na minha percepção, tá? Você tem que entender o que é um produto white label e que horas você consegue sair dele, que horas você consegue evoluir ele e qual é a flexibilidade que você tem com ele para, se você precisar, ou pivotar ou para acrescentar algo que você identificou no meio da jornada. Então, eu acredito que hoje a tecnologia permite você contratar serviços e construir seu produto. Quando a gente pensa de 5 a 7 anos atrás, você contratava produto e colocava sua logomarca.
Então, eu acho que hoje, em função dos dados, das tecnologias, dos bancos, da fintech, acho que permite você, antes de entrar e querer uma solução mais fácil de começar, você tem que avaliar esse 360, porque Legal. você pode usar o white label no começo, mas você tem que saber até onde você pode ir com ele, e se ele não te levar para onde você quer, qual é a alternativa que você vai ter. Então, acho que é um pouco disso. Deixa eu fazer uma pergunta para fechar aqui, que eu estava me preparando para esse painel, e ontem eu entrei lá no ChatGPT e perguntei, na verdade, 2016 foi o primeiro evento fintech que a gente fez, e lá surgiu uma discussão, quem vai ganhar a guerra, fintechs ou bancos, fintechs ou bancos, fintechs ou bancos, né? E aí ninguém sabia o que ia acontecer. Aí eu fiz um exercício simples, que era o seguinte: lucro do Itaú em 2013, quando o Nubank foi fundado, 15 bi de real. Valuation do Itaú na época, um pouco abaixo de 100 bilhões de reais. Passa 12 anos, o Itaú deve projetar esse ano uns 50 bi de resultado, então mais de 3 vezes o resultado. Valuation perto da casa de 400 bi, que é mais ou menos 380, que é mais ou menos o valuation do Nubank hoje. O que quer dizer o seguinte: os dois ganharam a guerra, né? As fintechs, a gente viu uma infinidade de fintechs surgindo, e ainda assim alguns bancos que conseguiram, né, se ajustar e se adequar, continuaram crescendo com consistência, com resultado. Então, quem vai ganhar essa guerra? São as fintechs ou são os bancos? Eu vivi no mundo digital na época que, cara, nossa, as fintechs, tinha as narrativas dos dois lados, né? As fintechs vão disruptar completamente o mercado e tirar os bancos da jogada, e os bancos com receio do que vinham, assim. E, de novo, acho que é um pouco natural, mas no mercado ultra concentrado, surgir novos players força a inovação. E quem consegue correr atrás, fazer o seu trabalho direito, e eu acho que o Itaú, modéstia à parte, fez muito bem, consegue se modernizar, consegue gerar uma experiência nova e tem um know-how, de novo, do mercado financeiro e de crédito muito forte, de como dar crédito e usar a tecnologia nova, que consegue ser muito diferencial no mercado. Então é isso, acho que não tem, aqui não é um one winner takes all, assim, acho que tem espaço para muita gente jogar, sempre vai ter uma concentração maior em players maiores, dada a complexidade do mercado, mas também tem espaço para players menores conseguindo chegar em lugares nichados, que provavelmente esses players maiores não vão conseguir por estar olhando para a média. E aí parcerias dos maiores com os menores aqui possibilitam novos lugares também. Então, o próprio Itaú, N parcerias para conseguir chegar em lugares que talvez não chegasse antes, e nem era uma realidade antes. De novo, há 20 anos atrás não existia parceria do Itaú ou de players grandes com players menores, que hoje existe. Então, não acho que é espaço para um ou outro, assim. Acho que tem espaço para alguns jogarem esse jogo, assim. Quer complementar? Eu acho que é importante surgir empresas para motivar esse ecossistema, e motivou. E não falando somente de Itaú, mas todos os bancos se movimentaram. O Itaú, talvez por ter um engajamento mais forte como tecnologia, tem alcançado resultados aí sempre expressivos. Mas eu vou trazer um paralelo aqui para o meu universo, que é de cartões, né? Porque o banco ele tem um portfólio de produto muito mais amplo, mas todos os bancos antigamente tinham 60 cartões de co-branded, né? E, na verdade, era um produto que mudava a identidade visual para agro, comerciante, né? minorista falando varejistas, qualquer área, né? E os bancos perceberam, cara, com um único produto eu não vou atender todo mundo. Então, os bancos criaram áreas de base, que é onde eles dão a infraestrutura bancária para o cliente. O cliente pode avaliar o risco do cliente dele, onde ele tem mais dado, onde ele tem mais o comportamento, onde ele tem de fato mais o relacionamento, e principalmente ele conhece a dor lá da ponta, que é onde os co-brands não chegavam. E o banco vendeu estrutura bancária, estruturou FDIC, conta domicílio, conta de liquidação, ficou com o core business dele, entregando uma tecnologia bancária para esse cliente e atendendo uma dor. Então, isso para mim é uma evolução clara do que aconteceu no mercado, dentro do mundo de cartões, e a Pomelo hoje suporta essa estratégia dentro do Itaú, na área de cartões, para a área de base, onde a gente dá todo o suporte da estrutura de cartões para empresas que querem emitir seu próprio cartão, usando a infraestrutura bancária do Itaú,
mas tomando o risco do seu próprio crédito. Ou seja, tem espaço para todos, desde que todos estejam dispostos a evoluir e, na verdade, quem se beneficia é o cliente. É isso. Muito obrigado, Marcelo, Rafael, prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado, Pedro. Vamos dar sequência Obrigado aqui aos a painéis. todos. Valeu.